Nesse vídeo eu quero falar sobre o episódio 22 de Moriarty. O episódio começa diretamente depois do 21, com Milverton indo até a casa de Sherlock. Mary explica que Milverton tem documentos que provam que ela foi uma ativista durante uma época de sua jornada na faculdade. Basicamente ela vivia em um internato somente de garotas, e não sabia muita coisa sobre a vida. Logo na primeira oportunidade que ela teve de se juntar a essa causa, que ela foi convidada, ela simplesmente aceitou, por não ter muito que uma opinião formada sobre as coisas, ou ser ingênua, por assim dizer. E se Milverton expusesse esses documentos, o casamento de Mary e John seria interrompido, e provavelmente ela seria deportada ou coisa assim. Milverton chega a casa e Sherlock pede os documentos que provam isso. Ele entrega e diz que são uma cópia. A conversa acaba e ele vai embora. E cara, nessa parte nós tivemos alguns rushes. A parte do Milverton foi bastante cortada e eu não gostei muito disso. Porque essa passagem dele na casa do Sherlock era para ter durado bem mais tempo. Ele teria se sentado para conversar. A Woodson teria servido alguns lanches. E ele teria chutado a mesa praticamente na cara dela. Ela começaria a chorar. Sherlock pegaria do chão dos sanduíches e comeria mesmo assim. Quem estava junto com a Milverton joga água ou alguma coisa que eu não sei o que era no violino do Sherlock para estragar ele. E depois disso, ele vai embora. Tá bom que de todas as partes, essa realmente era melhor para se cortar, pois foi a menos importante. Mas isso deixaria mais claro que esse vilão é FDP e faz as piores coisas possíveis. Quando eu vi essa cena no mangá, eu pensei que ele só fingiria ser educado na superfície e depois ele ia embora tranquilamente. Mas não, o cara meteu o louco mesmo ali. Me deixou bastante surpreso. É por isso que eu recomendo fortemente que quem está gostando do anime veja o mangá. Já cortaram pelo menos 3 arcos do mangá. Você vai gostar de ver eles. E também outros detalhes de arcos que estão sendo adaptados pela metade. Sherlock e Watson tramam de ir atrás da casa de Milverton para acabar com o estudo de uma vez por todas, pois eles sabem onde ele está morando e onde ele esconde os documentos de chantagem. Ao chegar na casa de Milverton, descobre que um tiroteio já acontece ali, e Sherlock começa a ligar os pontos e entender tudo. Ele já sobe direto pelo segundo andar e pega Milverton conversando com alguém. Esse alguém é William. Milverton tramou tudo para que os dois se encontrassem exatamente naquele momento. Nem alguns minutos antes, nem alguns minutos depois. Tinha que ser naquele exato momento. Tudo até agora foi para isso. Ele já sabia que Mary pediria a ajuda de Sherlock para achar o tesouro. Também já sabia que daria errado e o tesouro seria perdido. O plano dele esse tempo todo foi esse. Ele queria trazer Sherlock para o confronto dos três também, que era o que eu já tinha previsto também, pois com isso ele teria William e Sherlock nas mãos deles. Ele já tinha configurado tudo para que caso William o matasse, o fato de que ele é Lorde do crime fosse exposto. E também que caso Sherlock tentasse alguma coisa, ele revelaria a verdade sobre Mary e ela não poderia se casar com John. O cara é um gênio absurdo. Ele queria que Sherlock prendesse William ali e tudo acabasse de acordo com o que ele planejou. Mas algo que nem ele ou William esperavam acontece. Isso é, Sherlock decide matar Milverton. Milverton tinha dito que Mary não era mais útil para ele. E que ela não precisava mais dela para nada. Sherlock deduziu a partir disso que Milverton realmente tinha os documentos. Porém não os configurou para serem expostos caso ele fosse morto por Sherlock, pois ele não contava com tal possibilidade. A única coisa que ele fez foi preparar a situação para caso William matasse ele, fosse exposto que ele era Lorde do crime. Essa foi a queda de Milverton. Foi subestimar os dois e achar que ele estava em uma posição acima deles, superior, como ele próprio diz nesse capítulo. Enquanto, na verdade, ele é tão inteligente quanto eles, se não um pouco inferior, mas não superior. Basicamente foram 4 erros que Milverton cometeu na minha opinião. O primeiro deles foi, como eu disse, ser muito confiante, achar que ele estava acima deles e por isso se descuidar. Segundo erro, a falta de um plano B. Ele não imaginou que poderia dar tudo errado para ele e por isso ele não planejou uma fuga de emergência.
Deveria estar no mínimo com colete à prova de balas. No mínimo. Já sabemos que tinha isso nessa época porque o mestre de William tinha algo semelhante. Caso ele tivesse um, ele poderia ter sido baleado e caído no mar, fingindo sua morte e voltando depois. O terceiro erro foi não ter configurado os documentos sobre Mary para realmente saírem caso Sherlock tenha tentado algo. Foi subestimar essa possibilidade. Quando vi que a coisa ia dar ruim, Milverton tenta ir para a sacada para se jogar no mar, mas antes disso é baleado 4 vezes nas costas por Sherlock e cai. Os capangas de Milverton veem isso no segundo andar e param de lutar, indo embora de vez. Sherlock diz que está feliz por William ser Lorde do Crime e que não poderia ser ninguém além dele, e diz que ele esteve na palma dele ao longo de todo esse tempo, mas agora ele sabe quem é ele, mas ainda não pode provar que ele seja Lorde do Crime, e diz que o confronto deles começa agora. E falando nisso também, William concordou que Sherlock poderia matar Milverton, e que ele não se importaria de que a identidade dele como Lorde do Crime fosse exposta, pois desde o começo ele planejava isso. Mas claro que não era para acontecer agora, isso vai meio que ferrar as coisas. E sim, todo mundo agora vai saber que ele é o Lorde do Crime. Vamos ver como vai se desenrolar as coisas no próximo episódio. Moriarty diz a mesma coisa que disse no episódio do trem para Sherlock. Catch me if you can, Mr. Holmes. Ou seja, pegue-me se puder. Ele faz exatamente a mesma expressão que ele faz quando diz isso no trem. E depois vai embora. Muito épico. Depois disso é mostrada a carruagem onde o grupo de Moriarty estava indo embora. E William diz que não queria que Sherlock se tornasse um assassino, porque uma vez que alguém mata uma pessoa, não faz mais diferença matar uma ou duas a mais. Ou seja, agora a chance é grande de que Sherlock venha atrás dele para o matar. Ninguém imaginava que ele meteria o louco e realmente mataria Milverton. Agora Moriarty tremeu na base porque viu que isso pode dar merda. Mas para sair das amarras dele de vez, Sherlock precisava fazer isso. Se ele não fizesse algo fora dos planos de Moriarty, essa situação continuaria para sempre. Agora temos mais 2 episódios e sei bem onde querem chegar com eles. O último episódio vai adaptar os Contos da Casa Vazia, que é um arco do próprio Moriarty nos livros. E quem já viu os filmes e leu os livros, etc., sabe bem como esse arco termina. Eu não vou falar nada. Eu só quero dizer que é diferente. E também quer dizer que vai se terminar da mesma forma, pois nós sabemos que essa é uma história baseada, mas não é 100% igual aos contos. Eu entendo o que eles estão tentando fazer, mas eu acredito que o episódio de hoje também seria ótimo para encerrar o anime. É um clímax muito bom, pois encerra o arco Milverton. E se fizessem isso, não precisariam correr tanto com os outros acontecimentos, mas preferiram correr para chegar a um clímax maior ainda que vai ter. De toda forma, eles estão conseguindo fazer um ótimo trabalho com o pouco que tem em mãos. Estão cortando as partes menos necessárias e fazendo o possível para manter uma história de qualidade. Os vídeos de Index voltam no próximo vídeo, onde vou falar sobre como a magia surgiu no universo de Index.